Olá, estamos aqui de novo com o nosso podcast Papo de Tubarões. E como vocês sabem, esse podcast só vem tubarão. Só tem tubarão, aliás, mais que tubarão, né? Os caras são tubarões voadores, aqueles caras que olham o mercado de cima, sabe? Se antecipam, pensam no que vai acontecer e estão sempre criando tendência. E hoje, a gente tem um cara que, além de ser um tubarão maravilhoso, ele é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, uma pessoa extremamente generosa, um cara extremamente destemido, que criou um império, vou dizer do nada, né? Porque não é nunca do nada, é da inteligência e da capacidade dele, mas era só isso que ele tinha. E vocês vão ouvir uma história bastante inspiradora de um cara que eu admiro muito, Leonardo Castelo. E aí, Léo? Tudo bom, Cris? Tudo bom, e Prazer você? enorme estar aqui contigo. Estou muito feliz de você estar aqui no meu podcast, porque além de você ser super tubarão, você é uma pessoa que eu gosto muito, hoje meu sócio, né? A gente tem algumas Sim, coisas juntos e fico muito feliz mesmo de você estar maravilhoso. aqui. Em primeiro lugar de tudo, queria te parabenizar, porque super inovador, que é a sua cara inovação. Ficou lindo aqui o estúdio, esse telão no fundo desses tubarões aí. E, Cris, prazer enorme. Vamos abrir a caixa preta aqui. Vamos mesmo. Lá, pode mandar Primeiro eu bala. quero saber, quem é o Léo? Então, Cris, sempre é legal falar quem nós somos hoje, né? Mas para depois as pessoas verem a jornada que nós trilhamos. Cara, eu sou fundador de alguns negócios, né? Sou fundador hoje, talvez, do negócio mais conhecido, que é a 300 Franchising, né? Que ela é sócia de 94 franqueadoras no Brasil. Nós lideramos 18 segmentos. Eu também sou empreendedor Endeavor, fui eleito empreendedor do ano em 2019. Ganhei como um dos melhores shows do Brasil em 2020 pela Harvard Business. E hoje sou um empreendedor escalável, fundador do Sales Club também, né? Que é uma imersão aí no Plataforma incrível de ensinamento, de educação para quem quer aumentar as vendas, né? aumentar as vendas, que é um dos segredos que a gente pode falar muito hoje aqui, né? Então, um pouquinho do Léo é isso, né? Sou pai de 2 filhos, um de 24 anos e um de 13. Pedrinho, que acabou de lançar uma música hoje. Não, gente, vocês precisam entrar para ver o Pedrinho. Nossa, que Eu coisa acompanho linda. desde muito pequeno, assim, e que voz, né? Que ele sempre teve. Um dom, nasceu assim. É um dom, porque na família não tem ninguém que canta, Cris. Todo mundo extremamente desafinado. Até em ser ruim nós somos bons. E aí ele criou isso e gosta e não adianta, né? Isso vai ser a carreira dele, né? Já Isso. escolheu. Quando ele tinha 4 anos de idade, teve um dia que ele tava num cantinho e aí ele cantou a música do Gustavo Lima, Fui Fiel. E aí eu olhei pra ele e falei, nossa, Pedro, como você canta bem. E aí, cara, a gente foi começando a instigar ele. Então ele começou a fazer música, começou a fazer teclado, violão. E ele foi desenvolvendo. Eu acho que ele tem o dom, mas ele desde os 4 anos, ele tá com 13, ou seja, 9 anos já treinando, né? Desenvolvendo. E foi desenvolvendo, e até que teve um dia que nós encontramos o Lucas Luco no camarim dele lá em Goiânia, e o Lucas falou, eu topo cantar essa música com o Pedro, e tá saindo hoje. Ai, que maravilhoso, gente. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem o Lucas cantando com o Pedro. Deve ser incrível. Incrível. Aliás, Lucas Luco, você faz favor de vir aqui no nosso podcast, né? Com certeza. Chama ele aí que ele tem que vir para cá. Bom, mas a 300 hoje é um império, porque é um monte de coisa 300. O 300 é só o começo. Como que tudo isso começou? Nossa, Cris, nossa jornada... Eu morava aqui em São Paulo, né? Ah, é? Eu achei que você era do Sul. Não, Você é de São eu Paulo? sou de São Paulo, eu nasci aqui na Bela Sintra, Olha, pertinho. pertinho. E aí teve um dia de sábado que tava eu e meu irmão na casa da minha mãe almoçando e vinha passando uma Kombi na rua e gritando, olha os produtos de limpeza. E aí minha mãe falou, pessoal, desce lá e compra um detergente pra mim. E nós observamos que esse negócio, que essa Kombi vendia muito, Cris. E ali, cara, eu sempre gosto de falar para as pessoas, né? Muitas vezes nós temos oportunidades, mas nós não temos maturidade de enxergá-las, né? E naquele momento nós enxergamos talvez a natura dos produtos de limpeza. A gente queria profissionalizar o mercado de venda porta a porta. Que você sabe que é tão forte, né? Você tem produtos que já são praticáveis aí no porta a porta, com vendedores. E fomos para Joinville, mas do nada, Cris. Nós queríamos uma região onde tivéssemos mais, digamos assim, facilidade, porque São Paulo, para nós, a questão do trânsito, a questão, de repente, da violência, de bater em uma porta e a pessoa não querer abrir, iria atrapalhar o nosso início. Fomos para Joinville, montamos a Ecoville,
começamos completamente errados, sem nenhuma base empreendedora, sabe? Como a maioria das pessoas A começam, né? maioria das pessoas. Pecado Cris. isso. Sabe, eu tinha acabado de sair de executivo da Coca-Cola e tinha feito coisas muito legais e achei que o meu conhecimento era suficiente para fazer alguma coisa legal também, sendo que eu não tinha noção de financeiro, eu não tinha noção de logística, eu não tinha noção de Marketing, venda, vendas, de marketing, de vendas, gestão zero. gestão zero, 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 zero. E aí, Cris, em 6 meses, cara, eu não tinha R$ 400 para pagar o aluguel de uma kitnet. Resumindo, eu tive que mudar para dentro do galpão e fiquei 2 anos ali. 2 anos, sabe? Tem uma das perguntas que as pessoas mais fazem, mas Léo, por que você ficou 2 anos? Que 2 anos é muito tempo, cara. É muito tempo. Eu falo, porque eu não sabia sair. Eu não sabia sair dali. Então, Cris, foi um começo difícil, mas eu falo que talvez hoje tenha me dado muita base, sabe? Base de resiliência, de entender que as coisas não são fáceis e nunca foram fáceis. Que os desafios, eles vão só aumentar, eles nunca diminuem. Então, muitas vezes tem-se aquela visão, né? Nossa, cresceu, Ganhou construiu um dinheiro. império. A galera imagina que Acabou o problema. que você tá de trás de uma mesa, né, Cris? Só fazendo gestão. Olha esse indicador, olha aquele. Galera, você fica Nossa. migrando o tempo inteiro entre o estratégico e o tático. E tem horas que a gente vai pro operacional para fazer acontecer, né, Cris? E quantas vezes você resolve o problema por dia? Nossa. 800 mil. As pessoas acham que a gente não, assim, tem mesmo uma ilusão. O começo é difícil e tal, mas na hora que o negócio crescer, eu vou poder viajar, eu vou poder fazer tomar conta do meu negócio de longe e tal. Não adianta, né? Não é isso. É mão na massa a vida A inteira. vida inteira. Enquanto quiser construir algo grande, você precisa estar com a mão na massa. E quando eu digo estar a mão na massa, às vezes até fazendo uma viagem, né, Cris? Que é uma coisa importante. Mas eu não consigo ver a Cris lá em Miami 100% focada e olhar um negócio diferente e não ver aquilo enquanto um business. Então a gente está o tempo inteiro antenado, né? Até coisa que não é da meu ramo. Outro dia estive lá e fui comer num restaurante natural. Eu falei, nossa, olha que conceito interessante desse restaurante. Vou levar pro Brasil. Isso aqui ia dar certo ali na Faria Lima. O pessoal gosta de natural, mas é rápido, mas é isso, mas é aquilo, é meio autosserviço, mas não é. Eu comecei a desenhar como é que aquele negócio existe. Depois eu falei, para, Cristiana, para. Você tá Para de inventar. Para de inventar, pelo amor de Deus. Mas aí minha filha falou, não, mas tem um cara que já gostou disso aqui, vai levar. Eu falei, que bom. Alguém pegou a ideia já, que bom, porque assim eu quero ir comer no restaurante. Sim. É legal mesmo, mas é assim que nasce. Agora, Léo, aí desse momento lá do galpão, qual foi a chave? O que virou o jogo? A primeira virada de chave que eu tive, talvez o primeiro ponto de inflexão, Cris, foi quando eu entendi que todo e qualquer negócio, cara, o grande foco dele precisa ser venda. Se você tiver um bom produto, se você tiver, de repente, até uma boa metodologia de gestão, um bom conceito, ele não é o suficiente para manter o negócio de pé. Você precisa pensar nas melhores estratégias de como acessar o seu cliente, nas melhores estratégias de canais. Você precisa realmente ser o melhor comercialmente falando, no meu ponto de vista. 100% de certeza. Concordo 100%. Eu vejo tantos negócios, Cris. A galera hoje em franquias sabe o quanto eu sou abordado pelo mercado de pessoas que eu olho, nossa, cara, que conceito sensacional, e a pessoa passando dificuldade, sabe? Porque ela não conseguiu entender a fórmula do resultado para os negócios, que é a construção da máquina de vendas. E a máquina de vendas, Cris, ela é concebida por, em primeiro lugar, você entender quem que é o seu público. Né? E tem pessoas que abrem negócios e falam assim, não, eu vendo para todo mundo. Cara, nossa, não existe. Não existe. Escolher qual canal, né? Qual canal. Então você escolhe o público, você escolhe o canal que você vai acessar esse público. Depois você vem e estabelece processos internamente para fazer esse atendimento do cliente. Depois você pega e coloca isso dentro de ferramentas para escalar. Depois você pega e entende como entregar, como fazer um pós-venda. Então, a concepção da venda, Cris, números do Sebrae, 68% dos negócios, eles perdem venda por atendimento. Nossa. Então é absurdo. Olha só, mesmo as empresas que vendem muito, depois ela acaba perdendo clientes por problemas de atendimento em venda. Então, primeira virada de chave, Cris, venda. E sempre lembrando que quando eu comecei há 15 anos atrás, não tinha o nível de informação que tem hoje. Não tinha ninguém ouvindo a Cris, ouvindo o Léo, ouvindo um Thiago Concer.
A internet ainda era muito cara, Nem existia direito, nem existia direito, né? Era coisa assim que as pessoas não acessavam. Então, ah, naquela ocasião, ainda também não utilizava o termo empreender, que era ah, um estilo de vida, né? Você não tinha mentor, cara. Você olhava assim, para quem que eu vou pedir referência? Ah, o meu vizinho Não tinha nem ganhava. celular, Nem né? celular. Não tinha nada. Então, Cris, só teve um jeito de fazer essa transformação: estudar. Estudar, estudar, estudar. Todo dia de manhã, há 15 anos atrás, eu, meu irmão e meu pai falava, cara, tá difícil, então vamos lá, vamos se treinar mesmo sem saber. Nós pegávamos boas práticas do dia anterior e começávamos a discutir sobre as vendas que nós tínhamos feito, que tinham gerado algum efeito legal. E aí eu quero passar um negócio pra galera aqui que aconteceu comigo, que foi, talvez, você falou em ponto de inflexão, uma grande virada de chave. Cris, teve um dia que, trocando boa prática com meu pai, ele é um cara, sabe, muito inteligente, e nós vendíamos em garrafa de refrigerante, Cris. Tudo informal, sabe? O nosso sonho da Natura estava indo todo por água abaixo. E aí meu pai pegou e falou assim, olha, Léo, eu pego esse produto aqui e eu coloco o dedo dentro dele, e aí eu passo na Kombi, porque a Kombi tá suja de poeira, que a gente tá passando na rua, e ele faz uma limpeza na hora e dá um efeito Antes e depois. antes e depois, que a pessoa fala assim, nossa, eu quero. E aí eu já fui pré-julgar e falei assim, mas pai, que falta de higiene. Você coloca o dedo dentro do produto que você vai entregar pra mulher. E ele pegou e me falou uma coisa, Cris, que, sabe, foi uma virada de chave tão grande. Ele falou, Léo, funciona. Funciona. Antes e depois funciona, desde que o mundo é mundo. Exato. Para com seu ego, com a sua vaidade, com as suas crenças, das suas coisas que não estão funcionando e faz o que funciona. Cris, no outro dia eu pegava o produto, colocava o dedo, fazia lá, a mulher falava assim, eu quero. Eu falei, nossa, cara. E aí a gente foi aprendendo, Cris, foi aprendendo a vender, sabe? Foi aprendendo a fazer o produto, melhorar o produto a cada dia e acessar o cliente. Aí a gente se tornou máquina de vendas, cara. Tudo que nós entramos hoje, toda a nossa base, Cris, nós temos uma base de linha de raciocínio para fazer as coisas acontecer. Primeiro foco nosso, não é o cliente, é o time. Então nós focamos no time e o time foca no cliente. Segunda coisa, eu faço o time funcionar, depois eu estabeleço quais os processos. Eu sempre deixo claro nas minhas empresas que o nosso foco é a venda. Depois nós vemos com os outros processos, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão jurídica, mas o foco é vender. 2 departamentos da empresa, um departamento vendas, o outro departamento, as pessoas que ajudam as pessoas a vender. Quando eu falo, às vezes eu falo na palestra assim, ó, gente, quem manda na empresa é vendas. Aí eu vejo que fica um monte de gente meio brava assim comigo. Porque assim, ó, o resto da empresa todo mundo é assistente do departamento de vendas. Né, Aí fica todo mundo bravo comigo. Mas é a maior verdade. Porque às vezes você vê um departamento de marketing em guerra com o departamento de vendas, departamento de fábrica, produção brigando com esse pessoal de vendas, vende as coisas que não tem no estoque. Eu falo, gente, vendeu, tá tudo certo. Tá tudo certo. O cara de marketing, mas vendas quer vender uma coisa que a gente falou que era outra, promoção era outra, eles querem vender. Gente, deixa eles venderem o que eles quiserem. A gente já corre atrás e atende o que eles querem vender. É isso. Nossa, é tão óbvio isso, que se você não tiver vendas, o resto das empresas não tem salário, não tem paga aluguel, não faz nada. Nada, né, Cris? Não tem dinheiro. E aí, Cris, teve outro aprendizado que até veio aqui na minha cabeça na hora, né? Que depois, quando eu comecei a vender muito, eu tinha uma base que, para mim conquistar o mercado, eu teria que ser o primeiro preço, eu teria que ser o mais barato. Cris, chegou uma hora que eu vendia e não sobrava nada. Vendia e não sobrava nada. Então, toda a minha base de construção de negócio, eu sempre entro nos negócios pensando como que eu consigo me posicionar como o maior preço do mercado. Mais margem. Eu gosto de vender coisas que tem margem. Margem, percepção de valor para o cliente, diferenciais competitivos, E né, quando você Cris? tem margem também, você tem espaço para errar, para fazer marketing, para contratar gente, para fazer. Quando você não tem margem, você fica tão apertado, você não consegue ter nenhum recurso para ajudar o negócio a acontecer. E a minha base naquela época foi essa, porque nós falávamos assim, vamos fazer marketing. Não sobrava para fazer marketing. Ontem o Thiago Liga teve aqui, ele falou assim, Cris, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, você falou para mim assim, eu gosto de fazer negócio de margem alta. Ele falou, fiquei com aquilo na cabeça, nunca mais esqueci. Eu falei, é isso aí. Eu também, Cris. Aprendi, né? Aprendi. É verdade, porque se você não tiver margem, a empresa, eu falo, empresa que não tem dinheiro é empresa infeliz. Porque aí ela não tem dinheiro para fazer as coisas, não tem dinheiro para contratar gente, não tem dinheiro para fazer nada. O time fica infeliz também, né? Fica todo mundo infeliz. Aí, bom,
Máquina de vendas. Isso é um bom nome mesmo. Foi daí que nasceu a ideia de você ensinar as pessoas a venderem, será? Então, aí, Esse propósito de querer fazer as pessoas entenderem o quanto vendas é importante? na verdade, você acredita, olha só como é a jornada empreendedora, que mesmo eu tendo aprendido, eu ainda errei de novo. Porque depois que eu consegui escalar a empresa, eu comecei a desenvolver revendedores. E as pessoas saíam para vender o meu produto e elas compravam o produto para revender e elas não performavam igual nós. E aí onde que eu tô errando? Onde que eu tô errando? Nós não estávamos treinando eles. Treinando a equipe. Então, olha só, que mesmo às vezes você vendendo para uma pessoa que lá na ponta não é um funcionário seu, mas que o seu produto tem algum detalhe técnico, se você não estiver descendo conhecimento para essas pessoas, o seu produto vai ficar empacado. Se o seu produto ficar empacado e você não fizer sellout, que é o grande segredo dos negócios, até gosto de pensar hoje assim, Cris, quando eu vendo um produto, a venda ela foi concretizada quando o produto consumidor? está na mão do consumidor final É. e ele já está utilizando o produto e está gostando. Essa é a venda bem feita. Que ele vai comprar a segunda, a terceira vez. Eu falo que o cara só ficou fiel ao teu produto depois que ele comprou a terceira vez. Exato. Porque a primeira vez você compra por impulso, compra pela embalagem, compra não sei o quê. A segunda, às vezes, você compra, sei lá por quê. Mas quando você compra a terceira vez, é porque você gostou Porque mesmo. você gostou. É. Então, Cris, nós começamos dali para frente a desenvolver modelagem de escola de vendas, né? Que a nossa primeira era a máquina de vendas. Bom, então estrutura a máquina, depois nós entendemos que dentro da máquina tinha uma coisa chamada escola, que é treinar as pessoas. E, Cris, quando eu digo treinar, e você sabe que nós realizamos isso na prática, é treinar todo dia. Cara, não tem como você falar que um time vai performar se você der uma palestra para ele uma vez por mês. Ele não vai, ele não vai ter as bases de conhecimento suficiente. Quando eu digo conhecimento, Cris, 3 pilares: técnico, comportamental e mindset. Nós falamos isso pro nosso time todos os dias. Todo dia. Eu fui visitar a Joinville, gente, vou contar para vocês. É uma máquina de vendas mesmo. É uma máquina de treinamento mental, de mindset, mais do que de técnica, método de vendas que tem também, óbvio, mas quanto você prepara o mindset dessas pessoas para vencerem, porque não é fácil vender, né? Exato, Cris. Então é uma guerra. Eu percebo que eles estão, nossa, guerreiros com faca nos dentes, dentes. mordendo canela de cachorro, Então, chutando meio fio. os caras são uma coisa impressionante. E, Cris, te fala assim que é uma coisa tão engraçada, porque eu tô nessa jornada de treinar pessoas, e quando eu digo pessoas do meu próprio time, durante muitos anos, nós pessoas, né, nós oscilamos tanto, cara. Às vezes você tá assim, você tá performando, aí de uma hora para outra você faz isso. E toda vez que você faz, na grande maioria das vezes, não é o mercado, não é o produto, cara, somos problemas nossos conosco mesmo. E quantas vezes eu já peguei vendedores nossos assim pelo corredor e falo, pô, você tá meio para baixo, o que que tá acontecendo? E às vezes é um problema pessoal, é alguma coisa, ou a pessoa já não tá mais acreditando por algum motivo, alguma picuinha que aconteceu, que se você não faz esse treinamento diário, você não consegue ter a percepção. Agora, o crescimento atrapalha isso? Muito. Nossa, Cris. Atrapalha muito, né? Atrapalha. Eu lembro que quando eu era muito moleca, assim, que eu tinha Fitoervas, a Fitoervas começou a crescer, uma hora eu estava com 800 funcionários, e eu não sabia mais para que lado eu corria, porque aquela sensação do cobertor tá curto, porque eu cobria um, outro descobria, e eu não sabia o que fazia. E eu pensava, eu lembro que a fábrica em Alphaville, eu morava em São Paulo, né? E era longe Alphaville naquela época, não era como é hoje, porque estou te falando de 1990. Aí eu ia para a fábrica e pensando, como é que o Antônio Hermílio de Moraes faz com 6.000 funcionários? Eu só pensava isso. Como é que esse cara faz com 6.000 funcionários? Me fala como é que ele consegue fazer com que ele consiga abraçar. Porque eu tinha a sensação que eu tinha que abraçar todo mundo, que nem mãe, assim. Como é que está a sua família? Como é que está você e tal? E aquela coisa dos valores, da cultura, e que aquilo tinha que estar todo mundo envolvido naquela cultura, naquele negócio. Eu falei, como é que eu faço isso? Eu não tenho braço para 6.000 pessoas. Como é que ele faz isso com 6.000 pessoas? Para mim, o crescimento é um desafio mesmo, para você conseguir motivar a muito equipe. desafiador, Cris, porque a resiliência ela é muito importante no nosso dia a dia, né? E a nossa mente ela fica nos jogando para a zona de conforto o tempo inteiro. Só que quando você está crescendo, você é obrigado a sair da zona de conforto quase todo dia. Então, você é forçado a ter muita resiliência, porque o processo de estar cansado é um cansaço mental. É. Você fala, nossa, ontem estava funcionando,
E a empresa quando tá crescendo é assim, ontem funciona, hoje não funciona mais. Porque alguma coisa na estrutura ou dentro da empresa a velocidade é tão grande. Cris, já teve mês de eu contratar 70 vendedores em um mês. Nossa. Para uma mesma estrutura lá daquela de Joinville que você viu. E aí você imagina, dentro de um mesmo ambiente, pessoas que estão super performando, pessoas que estão rampando e pessoas que acabaram de entrar. Nossa. Então, você começa a oxigenar isso, se você não trabalhar muito o mindset das pessoas, as que não estão performando contaminam as que estão começando a rampar. As que estão lá em cima, elas ficam tentando puxar. Então, olha como é uma batalha interna o tempo inteiro de você dar coesão no processo. De você falar assim, deixa eu tentar colocar todo mundo dentro do mesmo patamar. Nossa, eu lembro que a minha segunda marca, que foi a eu tinha como sócio júnior da Hipermarcas, que na época era Monte Cristalina, Arisco, etc. E quando eu conheci, ele era Arisco Monte Cristalina. E aí, logo depois, a gente já tinha uns 2 anos de empresa e ele fez a Hipermarcas. E aí ele me chamou, ele falou, Cris, vamos incorporar a dentro da Hipermarcas e eu te dou um percentual da Hipermarcas e você fica aqui na presidência da área de marketing. Aí eu falei para ele, acho que era 1% que ele ia me dar do negócio. E eu não aceitei, eu até hoje me arrependo, né? Porque eu já... o pior negócio que eu fiz na vida, porque ele é maravilhoso, o negócio ali eu depois uma fortuna e eu nunca tinha ganho um monte de dinheiro se eu tivesse feito. Mas, aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí ficamos discutindo quanto era o percentual e enquanto isso eu comecei a ir na indústria lá onde ele estava. E ele tinha incorporado 85 empresas na Hipermarcas. Sim. Que ele foi comprando e incorporando. Léo, era uma torre de Babel, porque cada um falava uma língua. Eram pessoas de culturas completamente diferentes, cada um caindo naquele escritório, vindo de empresas diferentes. O desafio que esses caras enfrentaram para fazer aquilo, falar a mesma língua e tocar a mesma música, porque era uma música desafinada num nível. E eu ali fazendo campanha de marketing, uma hora era de... como é que era? Troverão, outra hora de não sei o que, os remédios, cada hora um remédio, depois um shampoo, depois um negócio da Monange. Olha, era uma coisa louca. Eu falei, eu não vou aguentar isso aqui. Eu não vou aguentar isso aqui. Porque você não conseguia falar com as pessoas, cada um falava uma coisa, sabe? Linguagens, né, diferentes. Era uma linguagem muito diferente, era uma torre de Babel real. E eu falei, não, Júnior, eu não vou ficar, me vende a eu fico com a e você toca a tua Hipermarcas, eu vou pegar minha marca aqui, eu vou tocar minha marca aqui, isso eu sei fazer. E aí, no fim, foi até engraçado, porque no fim ele falou pra mim, tá bom, combinado, então você me paga o que eu te paguei, corrigido e tal, o que eu pus de dinheiro na companhia corrigido e tal, a peça era nova, tinha 2 anos, e tá tudo certo. Aí eu saí de lá toda feliz, falei, bom, vou comprar pra mim, né, vou construir outra Fitoero, estava toda feliz. Passaram-se, sei lá, 2 semanas e me liga o CEO dele. Eu falei, o tira aqui, a gente sempre fala, né? O tira ruim, o tira bom, ligou o tira ruim. Cris, preciso falar com você. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu cheguei lá, ele falou pra mim, ó, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual você quer primeiro? Eu falei, bom, começa pela má então, né? Ele falou, a gente não vai mais vender a pra você. Eu falei, não? Por quê? Ele falou, não, eu falei, já tá tudo feito, os contratos estão prontos, Léo, pra assinar. Ele falou, não, eu tenho um sócio, o sócio adora, entrou agora, um sócio mexicano e tal. E ele quer muito então a gente não vai mais poder vender para você. E eu fiquei meio assim, falei, bom, e agora? Ele falou, não, mas você não quer ouvir a boa notícia? Eu falei, quero. Eu falei, a gente vai comprar de você, pagar 3 vezes mais do que você ia pagar pro Júnior. Não, o Júnior é um cara super correto, assim. Aí eu falei, então tá, né? Tá bom, combinado. Aí eu vendi para ele, peguei o dinheiro. Falei, bom, e agora eu tô desempregada, porque aí eu tava empreendedora desempregada, totalmente né? desempregada. Falei, preciso arrumar um problema. Fui pro Japão e arrumei um problema que é a Miltim. Desculpa, assim, 2 meses depois eu já tava com um problema 2 meses depois, Cris? Não, eu fui viajar, falei, eu não gosto muito de avião. Aí eu tinha que ir pro Japão, eu falei, eu queria ir pro Japão, mas tinha que ir pingando, né, pra não ir de uma vez. Falei, agora eu tô desempregada mesmo, tô com tempo, vou pro Japão. Conhecer um lugar novo, quem sabe lá eu descubro alguma oportunidade. Já fui com essa cabeça, né, de achar alguma coisa. E fui. Fui pingando, pau, cheguei no Japão. Aí um dia entro numa farmácia e vejo ali uma gôndola escrito Healthy and Beauty Drinks. Não, Healthy Drinks. Não, como é que era? Era Healthy Drinks. Aí eu falei, Healthy Drinks? O que será isso, né? Aí
olhei aquela gôndola escrito em japonês, não entendi nada do que estava escrito ali. Fotografei a gôndola e comprei um shot escrito colágeno. Falei, colágeno de bebê, né? Nem sabia que existia, era um shot de colágeno. Aí eu cheguei no aeroporto, fui embarcar, o cara com aquele negócio na bolsa. O cara falou, não pode embarcar com líquido. Tava começando essa história do líquido. Falei, putz, e agora? Aí eu falei, não, peraí que eu vou tomar, porque eu tenho que levar isso embora pro Brasil. Eu tomei, o negócio era horrível, Léo, mas era horrível. Eu fui no voo inteiro com aquele negócio, aquele gosto ruim na boca. Eu falei, não, esse negócio desse jeito não pode ser. Cheguei no Brasil e falei, é muito legal esse negócio do colágeno de bebê, mas como é que faz? Isso é muito ruim. Vou transformar isso aqui em pó, vou misturar isso aqui com a comida. Aí foi assim que nasceu o conceito do colágeno em pó, misturado com alimento. E a gente criou o primeiro produto de colágeno no mundo nessa época, em 2009. Caraca. Com esse conceito. E aí foi essa viagem que aconteceu. Mas às vezes você acha que não... que né, acabou, não sei mais o que eu vou fazer, não fiz o negócio com ele, financeiramente não foi um bom negócio, porque depois ele vendeu a hipermarcas por fortunas, mas sempre quem tem visão consegue encontrar alguma coisa legal, né? Consegue, né? É. Se você procurar alguma coisa nova, é que eu gosto de inovação, então eu fico caçando. Fico caçando coisa nova. Você também gosta de inovar, né? Eu vejo que você faz tudo diferente. Cara, Cris, o grande desafio quando você faz algo diferente é, para algumas coisas você tem um rompimento cultural, né? Então imagina você trazendo um produto que ninguém sabia o que era. Mas quando você rompe, você tem uma oportunidade de navegar dentro de um oceano azul, né? Eu adoro navegar em oceano azul, Cris. Adoro. É muito mais fácil você vender uma coisa que não existe, que as pessoas querem comprar, ou uma coisa que não existe, ou que não existe, que tem uma necessidade, uma dor, do que você fazer mais do mesmo. Cris, sabe que teve uma vez que você estava lá no conselho da 300G, e aquele dia eu até comentei com algumas pessoas, vou falar aqui para você, acho que eu nunca te falei isso, que para mim foi uma verdadeira aula, porque nós estávamos com um negócio lá, acho que eu nem te contei isso, nós estávamos com um negócio lá, que é uma franquia nossa chamada It Case, não sei se você tá lembrada de capinha de celular. Lembro. E aí, galera, a Cris começou na mesa a provocar demais os fundadores. Mas o que tem de diferencial? E olha só, muitas vezes a pessoa que funda, ela acha que tem diferenciais. Ela compara com alguns players e ela fala, eu tenho diferenciais. Mas de repente ela não tem uma visão de mundo ou ela não viu nada tão diferente assim. E a Cris começou no nível de provocação mais forte. Não, eu quero saber os diferenciais. E eles falavam e você falava, não, mas isso pra mim ainda não é diferencial. Até que acharam-se ali alguns diferenciais. Se eu te falar que daquela reunião pra frente, que você fez todas aquelas provocações, foram feitas algumas alterações no modelo e hoje a It Case está performando muito mais. Sabe, com diferenciais mais claro, foi mudado o layout da loja, foram fechadas parcerias estratégicas com a JBL, com outros negócios. E o negócio tá diferente, Cris, de uma reunião pra frente. É muito bacana essas provocações, né? De entender o que é o diferencial de verdade. A coisa mais importante, qual é o diferencial competitivo e o que as pessoas querem comprar. Essa semana eu estava fazendo uma mentoria e ela veio lá com um conceito todo pronto de um negócio assim. Eu falei, mas esse negócio tem 1 bilhão de negócios iguais a esse. Qual é o diferencial desse negócio? Por que você está fazendo esse negócio? Quem quer comprar esse negócio? Tem alguém precisando desse negócio? E eu vi que a pessoa foi ficando desconcertada do outro lado, porque esse meu jeito meio charque às vezes. Mas assim, por que esse negócio? Qual é o negócio? Mas quem quer comprar isso? Você tem certeza? Eu sei que você tem muito público, mas o seu público quer comprar isso? Não sei. Eu falei, você já perguntou para o seu público se ele quer comprar isso? Não. Pergunta. Porque assim, mas você acha que eles vão responder? Eu falei, vão. Pergunta antes, você sai fazendo um negócio porque você acha que é legal, que você desenhou no papel, o papel aceitou e achou que é bom, você nem sabe se tem diferencial, nem sabe se as pessoas querem comprar. Ô Cris, e essa provocação que você traz pra mesa é uma baita de uma provocação, né? Porque sabe que aparece muita gente lá no Sales Club e de repente a pessoa começa com essa conversa, né? Mas será? Por que você não pergunta pro seu cliente? E aí você já acabou de responder. Cara, será que o cliente vai responder? É claro que o cliente vai responder. Claro que vai. Às vezes uma pesquisa, né, Cris? Uma pesquisinha com uma base. Você tem 1000 clientes, cara, pergunta para 30. Vai te dar uma base comparativa do que você tem que tomar de decisão. Se ele tá satisfeito, se não tá. Você sabe que até no Instagram, quando você faz uma caixinha de pergunta e fala assim, você gosta de amarelo ou de verde? Você prefere roxo ou azul? Eles respondem. E você fala, tá vendo?
É muito melhor eu fazer, então, um pneu verde com bolinha roxa. Entendeu? Que é isso que eles estão querendo. Então, é tão mais fácil. Minha única caixinha que falhou no Instagram foi a da, Tipo, foi a da eleição. Que tava dando pra um lado e deu pro outro. mas ali tem muito mais coisa nessa da filosofia porque explica. Agora, Léo, tem vários 300, né? Tem 300 franchise que você já contou, 92 empresas que você é sócio, e você acelera essas franqueadoras. Depois, tem a 300G, que é uma empresa de gestão. Conta pra gente um pouquinho melhor. Cris, antes eu queria até falar uma coisa que é super importante, né? Como eu queria ser um empresário que tivesse uma visão panorâmica ao ponto de ter criado tudo que eu criei hoje pensando que seria assim. E não acontece. A 300 ela nasceu para resolver uma dor do mercado. Qual era? Cris, 83% das franqueadoras do Brasil não tem 50 unidades. Nos Estados Unidos, uma franqueadora tem em média 259 unidades. Aqui no Brasil, 49. Nossa. Então lá as franqueadoras são 5 vezes maior. Quantas empresas franqueadoras tem lá? Você sabe? Se eu não me engano, são mais de 800. Desculpa. São mais de 2.800. Lá. E aqui? E aqui no Brasil, 3.300. Então aqui tem mais franqueadores. Só que menores. Entendi. Quando nós entendemos essa dor, eu comecei a estudar financeiramente falando. Lembra da margem que a gente falou? Negócio, segmento a segmento. Alimentação, estética, ensino. E nós chegamos a uma conta, uma franqueadora com 50 unidades, ela não está no ponto de equilíbrio. Ou ela está dando pouco dinheiro. Então, todo o discurso que veio para o mercado a vida inteira de crescimento sustentável, não tem sustentabilidade quando a base franqueadora, que é a empresa que precisa dar o suporte, não tem dinheiro em caixa para contratar boas ferramentas, bons profissionais, para fazer um bom marketing, etc e tal. Então, a 300, quando eu fiz isso, eu falei, cara, eu preciso antecipar o crescimento do que ela ia fazer em 3 anos em 1. A base da 300 foi essa. E aí nós começamos a crescer negócios. Quando nós começamos a crescer esses negócios, nós entendemos que tinham outras oportunidades. Gestão, tem que acompanhar esse crescimento. Gestão. Então, a gente falava em crescimento exponencial e abrimos a 300G, que é um conceito de gestão exponencial, que é o quê? Trazer metodologias ágeis para o processo de gestão de um segmento do franchising que era muito conservador. Então, assim, metodologias extremamente lentas. Trouxemos metodologias de startup para dentro do franchise. Então, quem fez essa movimentação também fomos nós. Começamos a tracionar na internet. E aí começaram a vir pessoas e pessoas e pessoas e pessoas atrás da 300. Porque quando você faz um movimento igual que nós fizemos, Cris, que foi tão disruptivo, mentalmente falando, estruturalmente, em conceito de negócio, você primeiro é muito criticado. Cris, nós fomos muito criticados. Muito. Incomoda, né? Também. Primeiro falaram que nós íamos quebrar. Eles falavam que nós éramos doidos. Depois eles falaram que nós íamos quebrar. Depois que o conceito de crescimento ágil não funcionava. E aí eles começaram a olhar, investigar um pouquinho mais sobre a 300 e falavam, ixi, os caras não são doidos. Ixi, eles não vão quebrar. E aí nós começamos a ter credibilidade no mercado. Então tudo aquilo que era uma desconfiança... No passo eles falaram que você teve sorte, tá? É assim que começa. Exato. Você é doido, que você não sabe o que você está fazendo, que você vai quebrar e quando dá certo, ih, mas teve sorte. E depois quando vende um negócio por bilhão, que você é visionário. Né, Cris? É assim mesmo. Porque a nossa base é construir negócios para vender, Cris. Que é uma coisa que o franchising também não praticava. E aí, Cris, começamos a tracionar e começou a vir muita demanda de marca atrás da 300, né? Que aí surgiu o conselho, que você tá no conselho nosso, para a gente fazer a avaliação desses modelos de negócio, entender os diferenciais competitivos. Nós passamos a ser um dos maiores formatadores de franquia do Brasil. Então, hoje, muitos negócios começam, Cris, e não pensa que é um conceito assim, a pessoa chega, eu quero formatar aqui meu caldinho de feijão em franquia, e nós topamos fazer. Muito pelo contrário, o feedback é muito mais, não vai para o franchising dentro desse conceito, porque não vai dar certo, do que me contrate, que eu quero o seu dinheiro, que vai dar certo. E aí o quarto pilar, que é o pilar de educação, Cris. Então hoje nós educamos franqueadores através de imersão,
Hoje nós fazemos gestão de franqueadoras que nós entendemos que o sócio não tenha o perfil para fazer essa gestão de dia a dia. Nós aceleramos o negócio e nós também formatamos o negócio enquanto franquia. E aí virou um ecossistema. É um pacote inteiro, né? Pacote inteiro. Muito legal. Então são 4 empresas, na verdade. 4 empresas: educação, gestão, consultoria e aceleração de negócios. Maior ecossistema do franchising brasileiro. E são quantas lojas? 4, 5 mil? Tá. Não, Cris, toda vez, Cris, você erra umas 3 mil lojas, Cris. Já tá em 8.200. Olha lá. 8.200. Eu não consigo acompanhar, gente. Vocês desculpem, sabe? Porque eu fico uma semana sem falar com ele, aí quando eu falo é 1.000 lojas a mais. Mas assim... Então eu nunca consigo falar o número certo. É engraçado, Cris, que eu já vi alguns podcasts de você falando, e em franquia tem o Léo da 300 e eu acho que hoje ele tá com, acho que é 5.800. Daí no outro você fala assim... Acho que é 6 mil e pouco, agora eu já vi, são 8 mil já. A velocidade é muito grande. A cidade é muito grande. Mas, nossa, em quanto tempo isso? Em 3 anos e meio. 3 anos e meio. 8 mil lojas em 3 anos, é por isso que eu não consigo estar a par nunca. A velocidade é muito grande. Rápido. Nossa, mãe. Qual é o segmento ou o mercado que você acha que mais cresce ou vai crescer no Brasil? Você que está em todos. Sempre é importante pensarmos o seguinte: eu gosto dos segmentos que têm margem. Porque o segmento que tem margem, ele é muito importante para o franqueado. Porque mesmo o franqueado pegando algo que tem método, que tem processo, existe uma margem de erro. E tem uma curva de aprendizagem. Tem uma curva de aprendizagem, que eu ia falar que é a curva da rampagem dele enquanto empreendedor. Então eu gosto de coisas que têm margem. O que oferece mais margem no mercado, Cris, é estética. Estética e saúde. Vá. Estética e saúde. Você sabe que o mercado de estética é um mercado que cresce a 2 dígitos desde que eu me conheço por gente? E olha que eu já nasci faz um tempinho. Sério, eu nunca vi, com crise, sem crise, hiperinflação, confisco, eu passei por 15 planos econômicos, né? Vi coisa pra burro. E hiperinflação, e muda, tira 3 zeros, e sobe e desce, entra um governo, entra outro. O mercado de cosmético tá lá, estética, 2 dígitos. Continua crescendo todo ano, Cris. É impressionante. Então, eu gosto muito de segmentos que têm margem. Estética e saúde. Mas vamos lá, estética e saúde tem um detalhe. É um segmento que você precisa ter uma extrema responsabilidade, porque você está trabalhando com ser humano, né? Então, realmente você tem que ter processos muito bem feitos. Nós temos uma legislação pesada da Anvisa e órgãos que regulamentam isso, que tem que ser cumprido. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é um segmento de extrema margem, é um segmento que quem vai entrar, a gente tem um critério maior para quem são as pessoas que vão entrar dentro desses negócios. Quando você pega o que eu acredito do franchising do futuro, e até olhando para o que, de tudo da NRF, né, que 60% da NRF fala, cara, é a experiência de compra do cliente. Só que a experiência de compra, Cris, associada a poucos funcionários. Então, são processos cada vez mais automatizados, sabe? Negócios funcionando cada vez mais com autonomia através de tecnologia e negócios simples, que tenham diferenciais competitivos, mas que não sejam de complexa gestão. Então simples, tecnologia, com poucas pessoas, margem alta e alta demanda. Pronto, esses pontos matam aí os negócios que vão performar no futuro. Ontem eu ouvi um outro o Álvaro Chocai, que também esteve aqui, me falando sobre o mercado de alimentação. Ele falou, Cris, a alimentação é o futuro do Brasil, é o futuro do mundo. Realmente é um setor importante. Tem alguma coisa em franquia que a gente possa pensar em ligado a agro, alguma coisa assim que possa se fazer? Você já pensa, existe alguma coisa nesse setor? Cara, o que a gente vem percebendo é que, assim, cada vez mais existem negócios de alimentação que eles vêm se ultranichando, né? Para aquele público específico que ele espera. Por exemplo, assim, negócio vegano. Apesar de não ser um negócio de altíssima demanda, é um negócio de alta margem. E quando você olha assim, hoje já tem franquias que eles prezam muito pela seleção do alimento e que esse alimento venha com algum tipo de certificação, que não tenha agrotóxico e tal. Então, assim, já tem muita gente que valoriza esse tipo de coisa. Então, quando olha, assim, para o agro, eu creio que cada vez mais
coisas que venham com certificado que não tá afetando o meio ambiente, sustentabilidade. Eu fui numa franquia lá no Panamá, eu não lembro o nome agora, mas todas as carnes, na hora que você recebia o seu pedido na mesa, você recebia um certificado de qualidade e de que o animal não tinha sido maltratado no processo que vai ali pra matar ele, né? Eu achei aquilo super interessante, cara, porque a gente às vezes não para pensar nessas coisas, né? Mas as pessoas estão cada vez mais conscientes dessa preocupação com o Sim, meio ambiente, com o ser humano. sim, É sim. uma coisa que está crescendo. Antigamente as empresas só se preocupavam com o lucro, EBITDA, lucro, lucro, EBITDA, lucro. Hoje você vê que as empresas têm uma preocupação muito mais de ESG, né, que está Muito, crescendo, muito mais muito. preocupada com governança, com social, com sustentabilidade, etc., porque o consumidor está cobrando isso. Se a empresa não tiver impacto positivo, se ela não tiver uma preocupação com o mundo, eu acho que o próprio consumidor não vai deixar de comprar. Quer dizer, na escolha entre duas empresas, vai procurar que tenha impacto, sabe? Vai. Cris, quando eu comecei a Ecoville, e o nome Eco, ele veio que na ocasião nós queríamos trazer um conceito de sustentabilidade. E sustentabilidade, lá 15 anos atrás, significa você tinha a opção de comprar matérias-primas biodegradáveis ou não. Então, tudo que nós comprávamos era o biodegradável, porém, era mais caro. Então, como consequência, o produto na ponta acabava saindo um pouco mais caro também. E é impressionante como o consumidor, ele também, durante esses 15 anos que eu empreendo, ele também criou maturidade. Para isso. Para isso, porque 15 anos atrás, quando você ia falar, olha, é mais caro um pouquinho, mas por esse motivo as pessoas não queriam aderir. E hoje elas entendem a importância disso. Então eu acredito que o consumidor, ele também está ficando muito maduro sobre o conceito e a importância dessas coisas, né? Essa turma mais nova, eu vejo pela minha filha, assim. Se eu ligo a torneira e vou virar para pegar uma coisa, ela falou, mãe, desliga a torneira. Eu falei, não, mas eu só virei, não dá tempo de eu desligar a torneira. Mas assim, é uma coisa É, neura, assim, de preocupação com o sim, sim. planeta e tal. E tão certo, porque se eles não cuidarem, não vai ter planeta. Eu lembro que uma vez tinha um filme de criança, não lembro, um filme da Disney, chamava Wall-E. Você lembra desse filme? Lembro, De lembro. um robozinho, Sim, sei sim. lá. E aí, eu fui assistir esse filme com a Isabela, pequenininha. E todo mundo dando risada no cinema e eu chorava no cinema. Aí ela falou pra mim, que você tá chorando, mãe? Eu falei, nossa, porque eu via aquela cena e falava, isso vai acontecer com o mundo. Todo mundo naquela nave espacial, gordo, sentado numa cadeira, parecia uma cadeira de primeira classe lá de avião, aquelas cadeironas assim, com uma tela na frente, fazendo tudo pela tela, a comida vinha na cadeira, tudo era na tela. Eu comecei a olhar aquilo, o mundo inteiro destruído. Eu falei, nossa, gente, o mundo será que vai para esse caminho? Eu comecei a chorar no cinema, só eu chorava, as crianças dando risada e eu chorando. Ai, meu Deus do céu, o mundo tá desafiado mesmo, né? Tá. Cada dia mais, né? Cada dia mais. Mudou muita coisa. Cris, assim, é impressionante. Quando eu olho para minha empresa hoje, eu tenho muito jovem dentro da minha empresa. A 300, ela atrai muitas pessoas pela cultura dela, né? E quando você conversa com um jovem hoje de 20 anos, eu fico me lembrando com 20 anos. Nossa, é muito diferente. É muito diferente, sabe? O nível, acredito eu que o nível de informação, e até um assunto importante, né, Cris? É que a pessoa ela tem que tomar muito cuidado com tanta informação que se tem hoje, que é por isso que vem gerando tanta depressão. As pessoas não estão conseguindo saber lidar com tanta informação que Tem se que tem. escolher quem você segue. Exato. Importantíssimo. Porque senão você acaba seguindo gente que não te ensina muito, né? Mas eu ontem estava falando um pouquinho sobre isso também. Direitos e deveres. Nós tínhamos muitos deveres e poucos direitos. Eles hoje têm muitos direitos e poucos deveres. E aí eles não querem ter muito dever para fazer, entendeu? Mas precisa, né? Precisa para chegar lá, né? Então, tem que mudar um pouquinho essa consciência. Às vezes eu falo bastante sobre isso com as minhas equipes mesmo. Falo, gente, todo mundo tem direitos, mas todo mundo vai ter que ter um monte de deveres para poder ter direito aos direitos, né? Porque é difícil mesmo você crescer. Vai ter um momento que você vai ter que dar muito mais de você. Ô, Cris, aconteceu um negócio. Eu acredito muito, assim, né? Que o filho, ele precisa ter os pais como mentores, né? E o Pedro, eu tenho uma conversa formal com ele toda semana.
uma conversa de feedback mesmo. Cara, você conversa com o Pedro, assim, o nível de maturidade dele comportamental, eu, como pai, acho absurdo. Mas é você, né, Léo? Eu estava com vocês uma vez em Brasília e eu vi você dando uma aula pro Pedro de como se comportar naquela oportunidade que talvez ele tivesse, que talvez ele nem tivesse, e não tinha nenhum problema se ele ia Foi ter no ou show do não. Gustavo, né? Foi no show do Gustavo Lima em Brasília. E você queria você tinha uma oportunidade do Pedro cantar com o Gustavo, mas fosse dar certo, às vezes não dá, porque essa coisa de show, às vezes dá certo, às vezes não dá. E você fazendo um coaching para ele antes de como ele tinha que se comportar, como ele tinha que agir, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que pensar, se desse certo, como ele deveria fazer, e se não desse certo, como ele deveria fazer. Que eu fiquei sentada de boca aberta. Quantos anos ele tinha? Faz o quê? 2 Ele anos? Isso? tinha, devia ter uns 10 anos, faz 3 anos, eu acho. Foi no início da pandemia, né? E ele quietinho ouvindo. E, Eu Cris, falei, nossa, que esse moleque vai ser uma coisa eu fora nem, do eu normal. nem lembrava disso. E eu ia te falar sobre o que aconteceu semana passada, que é parecido com isso. Semana passada ele foi num show em Goiânia, da Maiara e Maraíza. Só que eu não podia ir porque eu tinha uma palestra. Então foi ele, o meu outro filho, João Vitor, e o meu pai. E aí o que acontece? Um show para 60 mil pessoas. Nossa. E um amigo meu que é super próximo da Maiara e Maraíza pegou e falou, Léo, traz ele, porque a gente vai colocar ele no camarim, vai dar tudo certo. Só que a gente sabe, um show com 60 mil pessoas pode dar certo, pode não dar. Claro. E meu pai me mandou um áudio ontem, ele falou assim, Léo, eu fiquei impressionado com o Pedro, porque tinha dado 4 horas da manhã, nós ainda não tínhamos entrado no camarim, e ele pegou e falou assim pra mim, vô, vamos esperar mais porque pode dar certo. Então, Cris, e olha só, eu nem lembrava que a gente tava junto lá no show do Gustavo e que você lembrava disso também. Olha só como que eu fiz com ele há 3 anos atrás, Você refletiu preparou o menino para no isso. comportamento dele agora sozinho, não precisar mais de mim do lado dele. Então, eu acredito muito que a gente, como pai, e às vezes até a orientação mesmo de um sobrinho de alguém, precisa estar orientando a criançada para. Mas mentor é importante mesmo. É né? importantíssimo. Ele encurta caminho, né, Cris? Nossa, encurta caminho demais. Curta caminho. Economiza dinheiro, horrores. Sabe? Muito, Economiza uns erros que depois que você escuta, fala, nossa. Uma vez eu sentei com o Joesley para falar um pouquinho sobre a Biltin e tal. E ele tem tantas marcas, tantos produtos, tantas empresas. E aí, olha que louco, ele falou para mim, Cris, eu tenho uma equipe de vendas para cada produto. Eu falei, mas como assim? Sei lá, você tem Friboi e Swift. Ele falou, eu tenho uma equipe de vendas para Friboi, uma equipe de vendas para Swift. Eles vão no mesmo comprador, na mesma rede, talvez no mesmo dia, mas são 2 equipes. Para cada produto você tem que pôr uma equipe de vendas. Se você puser o mesmo produto, um vendedor para todos os produtos da empresa, você não vai escalar todos os produtos, você vai escalar um ou outro e não vai escalar os outros. Eu fiz. É que o cara tem É razão. isso, né? Não é que o cara sabe o que está falando? E tá aí o tamanho que a JBS é hoje. Eles têm uma capacidade de gestão impressionante, essa dupla de irmãos. Eu trabalhei no conselho deles na Vigor e foi uma escola para mim. E como é o conselho da 300? Eu estar lá com você, com conselhos outros, para mim é uma escola. É gostoso, né, Cris? É Cris? uma troca e a gente aprende muito. Energia. Eu vou com meu caderninho lá, eles vão falando esse peso que eu estou ensinando, tô anotando tudo para mim. Tô aprendendo muito. É bacana. E olha só como é interessante, né, Cris? Quando nós fomos criar a G, nós pensamos justamente em como ter as melhores pessoas. E eu peguei e falei, cara, eu preciso trazer como sócio as melhores cabeças em nichos. E aí eu lembro que eu pensei assim, puta, vendas, Thiago Concer. Quem que eu trago de repente para uma área de tecnologia? Trouxe o Fábio. Quem que a gente traz ali para parte de operações? Dorival do McDonald's. Nossa, ele é incrível, Quem que Dorival. pode estar dando esse estralo na galera para inovação, para diferencial competitivo? Cris, e aí essa troca a energia é muito alta, né, Cris? Muito. É muito bom. Tem pouca reunião, vou começar a reclamar, viu? Vai ser agora de 30 em 30 dias. Mas Tô tá achando sendo bom, 60 em porque 60. senão fica longe. É, A gente fica sem se falar. E o Fábio é muito bom, né? é bom. De tecnologia. É bom. Gosto de conversar com ele. Tem um mindset muito estruturado de pegar a ideia e colocar dentro da tecnologia, que não é tão simples assim, né, Cris? É, porque quando são muitas franquias e negócios muito diferentes. É muito louco. Não sei como é que você faz, juro por Deus. Ô, Cris, essa semana que passou eu tava com um empresário e às vezes a pessoa desenvolve alguma coisa que ela não tem noção do que
Pode ser. Às vezes ela ainda não tem visão, né? E o cara me mostrou uma ferramenta de tecnologia. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso aqui dentro da minha empresa, eu cresço a minha empresa 5 vezes num ano. E não falei pra ele, né? E aí, quando ele tava no meio da apresentação, eu peguei e falei, você sabe que eu sou seu sócio nisso, né? Ele falou assim, você quer ser meu Tudo sócio? que eu quero na vida. Tudo que eu quero. Eu sou seu sócio. E aí ficou sócio mesmo. Estamos negociando, mas, cara, a tecnologia é muito importante hoje em dia, né? Senão a gente não escala, né? Mas tem tantas, a gente fica sem saber qual recorrer, né? Tem tanta coisa acontecendo toda hora. Tanta coisa. Ao mesmo tempo, eu fui no Web Summit agora e fiquei andando ali no meio das novas empresas e tal. E falei, gente, isso aqui é muito mais do mesmo, sabe? Eu não vi nada que fosse, assim, brilhante. Inovador. Eu- Cara, Cris Arcangeli. Se não Que tem vira cara, moda, né, se Cris? não é inovação. Se não tiver inovação, a primeira coisa que eu presto atenção é a pessoa, né? E a segunda é se tem inovação. Se não tiver inovação, eu não consigo nem prestar atenção no resto da conversa. Porque tem muita gente que acha que tem que fazer mais do mesmo. Eu não tenho paciência. Acho que não vai dar margem nunca isso. Verdade. Qual é o sonho do Léo? Cris, eu tenho 2 sonhos, né? Um sonho pessoal e um sonho profissional. Que Conta os dois pra eles gente. andam juntos. Cara, o meu sonho profissional é que a 300 ela consiga atingir o mais alto patamar do franchising no mundo, que é se tornar o maior player. Não necessariamente em faturamento, não é a nossa, mas em capilaridade, sim. Nós queremos bater a 7-Eleven até 2028, 7-Eleven tem quantas em lojas? 65 mil. Jesus! Isso é uma meta extremamente desafiadora. E aí, quando falo em meta, Cris, eu gosto bastante de tangibilizar para a galera como que nós enxergamos meta. A nossa meta, ela tá desenhada. Se você falar assim, novembro de 2026, quantas franquias eu tenho que vender, qual vai ser o tamanho do time, quais ações e os projetos nós vamos estar tocando, eles estão desenhados. Se vão ser estes ou não, provavelmente não, porque as coisas vão mudando. Mudando. Mas nós temos um plano. Eu sempre falo, tem que ter um plano. Tem que ter Nem um que seja plano. pra mudar. Isso, nem que seja para mudar o plano, mas ele tem que estar desenhado. Tem problema de você desconstruir uma estrada e construir ela em outro lugar que seja mais fácil. Mas o plano tem que estar feito e nós temos esse plano. Para fazer esse plano acontecer, profissional, esse sonho grande, eu tenho 2 bases. Eu preciso ter os melhores processos e eles precisam estar dentro das melhores tecnologias, por isso que eu estou tanto atrás, para mim conseguir escalar mais que os concorrentes e ser mais rápido que eles, e eu preciso estar com o melhor time. Então eu sou incansável, Cris. Às vezes eu estou num restaurante e eu vejo uma garçonete que me atendeu muito bem, e eu chego e falo, quer trabalhar comigo? Cara, porque É Você- equipe. é equipe. Você não consegue chegar em lugar nenhum com gente que não queira, com gente que faça corpo mole. Cara, a coisa que eu acho mais lindo, Cris, é quando eu vou em algum lugar que uma pessoa te atende bem. Cara, isso é maravilhoso, que a pessoa se dedica, sabe? Então, realizar isso com pessoas e com as melhores tecnologias. E o meu sonho pessoal é conseguir ver meus filhos, meus sócios, todo o nosso ecossistema, meus amigos felizes com seus sonhos realizados também, seja lá o que forem esses sonhos. Então eu procuro ser uma pessoa do bem, sabe? Generoso. A tua palavra não é bem, é generoso. Você é, obviamente, do bem. Para você ser generoso, você precisa ser do bem. Mas nem todo mundo que é do bem é generoso. E você é um cara extremamente generoso com as pessoas. Eu não utilizava essa palavra, mas talvez seja ela mesmo. Eu procuro Generosidade dar o meu melhor. é uma grande virtude, assim. Poucas pessoas são. As pessoas são do bem, são legais, são boazinhas, mas não são generosas, né? E quando as pessoas crescem, quanto mais elas crescem, menos generosas elas ficam. Eu vejo muita gente assim, elas ficarem prepotentes, ficarem mais fechadas e tal. E você não, né? Você é um exemplo de generosidade, assim. Muita preocupação com seus sócios, muita preocupação que todo mundo se dê bem. E qual que é o seu, Cris? Olha, eu sempre tive um sonho que me acompanhou desde moleca, assim, que é ver uma empresa brasileira com representatividade internacional, sabe, de verdade. Lá fora sendo respeitada. Porque eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo. Eu acho mesmo. Acho que hoje a gente tem a capacidade de ser uma grande potência mundial. Muita gente fala, vai migrar dos Estados Unidos para a China. Vai migrar dos Estados Unidos para a China, porque não vai ser mais os Estados Unidos, vai ser a China. Eu falo, vai ser o Brasil.
Porque o Brasil tem tudo, não vai ter 1.700.000.000 pessoas, mas tem muito mais do que isso. Tem a indústria, tem cultura, tem um povo brasileiro que é maravilhoso, tem esse agro inacreditável, tem esse Brasil inteiro de oportunidade. O Brasil é um país para você construir muita coisa, né? Então eu acredito muito no Brasil. Então eu queria que o Brasil tivesse uma empresa de representatividade internacional. Eu sempre quis, desde da Fitoras eu queria, por isso que eu quis vender para fora, e sempre quis. Então eu acho que esse é um sonho que eu tenho ainda, que eu quero ver, de alguma forma eu quero poder ajudar isso a acontecer. Apareceu um projeto bem legal para mim agora, eu preciso te contar dele, que quem sabe esse vai ser um projeto que o Brasil vai poder mostrar a sua força. Cris Arcangeli e seus projetos maravilhosos. Esse é maravilhoso mesmo. Esse eu tô para assinar e assim que eu assinar, vou contar para vocês. Que legal, Cris. Legal. Sonhar é muito importante, porque é isso que te, né, alimenta o seu motor interno. Eu falo que a crença alimenta o fazer, né? E o fazer alimenta o resultado. Quando você faz, o resultado vem. Então, para fazer muito, tem que acreditar muito. E como que é a sua frase da sorte lá? A sorte sempre me achou trabalhando. É ir trabalhar muito, né, Cris? Não, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Quando você começa, todo mundo ri da tua cara, né? Faz chacota, diz que é impossível, que você não tá louco, não sei o quê. Depois, quando começa a dar certo, fala, mas não vai dar certo, vai acabar quebrando, deu um pouquinho, mas daqui a pouco quebra. Sempre fazem pouco caso da gente. Aí, quando dá certo, bom, agora o cara vai dizer, parabéns, deu certo. Fala, não, foi sorte. Eu falei, mas a sorte sempre me achou trabalhando, viu? É isso aí. Foi sorte, mas a sorte sempre me achou trabalhando. Léo, quer deixar uma mensagem pra gente, pra terminar? Quero, claro. Cris, em primeiro lugar, muito obrigado por estar participando aqui contigo. É sempre um prazer. Você é uma pessoa que, além de profissionalmente, é uma pessoa que eu adoro também. Obrigada. Adoro estar junto contigo, né? Nesses eventos que nós sempre estamos juntos. Aí a Cris sempre é um momento de muito aprendizado para mim, mas acima de tudo, de muita energia. Você é uma pessoa que tem muita energia. Segundo ponto, mensagem pra galera, é que, cara, eu converso com tanto empresário hoje em dia, tanta gente com tanta ideia. Coloca a sua ideia no papel, do papel começa a executar. Não deixa a sua ideia por 2, 3, 5, 10 anos desenhada e não começa ela, porque nós só temos um ativo na nossa vida, que é o nosso tempo de vida. E o tempo voa, né, Cris? Muito rápido, muito rápido. O quanto eu queria ter começado a empreender mais cedo. O quanto eu queria, na época que eu fiz engenharia, ter me dedicado ainda mais nos meus ensinamentos. Então, assim, o quanto eu queria, de quando eu peguei maturidade para cá, ter me dedicado muito mais em tudo que eu fiz, para mim ser muito melhor hoje. Então, vejo muita gente comprando briga errada, gastando energia com coisa que não vai te trazer pro seu sonho, pro seu resultado. Então, para de picuinha, para de briga, para de mimimi, para de gastar energia e vai para cima de fazer coisas boas e coisas que vão refletir resultado no seu futuro. Pensa no longo prazo, né? E quando eu olho você, né, eu falo, nossa, ele fez tudo tão rápido. Nossa. Porque, Léo, são 3 anos, 4 anos. Se você pensar 5 anos para cá, o que você construiu? Eu não sei se você teria conseguido fazer isso mais rápido do que você fez. Foi rápido. Mesmo se dedicando 10 vezes mais, porque você já é muito dedicado. Gente, o Léo é o cara mais dedicado que eu conheço. Assim, obrigado. Por favor, faça um corte disso. Mas é mesmo, é o cara mais focado, mais dedicado, mais disciplinado. Obrigado. E assim, método, sistema e coisa, e vai, né? É isso. É incrível. Eu aprendo muito com você. Adoro estar perto de você. Obrigada mesmo. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto, essa é a palavra. Olá. Tamo junto, gente. Foi uma delícia estar aqui com o Léo. Tenho certeza que esse programa vai fazer muita diferença na sua vida. Então, clica aqui nesse botãozinho do like para mais esse vídeo que foi incrível. E não deixa de seguir o nosso canal e de ligar as notificações para você não perder nenhuma das nossas entrevistas, uma mais legal do que a outra. Obrigada mesmo, Léo, você ter vindo. Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal. Beijo no coração Beijo gigante para você.